Olá, muito bem, como vão? Vão bem? Eu vou responder as perguntas de vocês. Esse é um vídeo especial, não é nem vídeo da aula, nem parentes artísticos. É um vídeo que eu falei, vocês queriam fazer perguntas? Na verdade, quem surgiu com a ideia foi o Gustavo Martins. O querido Gustavo Martins, que canta muito bem, que foi Aladim. Trabalhamos juntos, foi meu aluno, conheço a família dele. Então a ideia veio do Gustavo e a gente vai fazer esse vídeo de respostas. Então ele mandou as primeiras perguntas e vocês mandaram as demais. Eu digo vocês porque vocês estão recebendo esse vídeo ou foram marcados nesse vídeo separadamente, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta, o Gustavo perguntou, desde criança você sempre soube que seria artista, diretor, autor? Eu explico isso num vídeo aqui também, de que eu acho que o artista, mais do que ele faz, é o que ele é um estado de ser, um estado de espírito. O artista tem uma insatisfação com a realidade, ele tem uma dificuldade de engolir a realidade, e isso sempre foi presente em mim, e eu sempre fui muito imaginativo. Eu era uma criança imaginativa a ponto de ter problemas na escola por conta dessa imaginação muito presente. Depois virou solução muito por conta da influência da minha mãe, que eu passei a usar isso para trabalhos artísticos. Certo? Acabei de perceber que o enquadramento aqui é diferente agora. Mas é porque é outro vídeo, né? É um vídeo especial. Tem até umas malinhas lá atrás, vocês estão vendo. Excelente. Então, continuando, respondi? Desde criança eu não sei, mas quando eu era criança, primeiro eu pensei em ser... Meu pai queria que fosse padre. Depois eu pensei em ser mecânico, eu cheguei a estudar mecânica, e depois eu queria ser policial, mas do policial de filme, que usa terno, gravata, eu queria ser isso aí, mas acho que por influência dos filmes. Mas não era artista muito pequeno, mas com 11 anos eu já fazia teatro na escola com os meus amigos queridos, William, Jailson, Leila, Ana, Janete, Cida, Warley, todos os meus amigos queridos, Clara, lembrei da Clara. E eu já fazia isso com 11 anos, então eu me lembro de ser artista desde muito pequeno, profissionalmente depois, claro, mas fazia isso desde muito pequeno, mas tive esses desejos antes, mas acho que era artista desde muito criança. A outra pergunta do Gustavo, qual o momento mais emocionante que viveu nos palcos ou nos bastidores? São momentos, são vários, mas acho que eu vou ficar com 3. O Lobo, para grandes multidões, que a gente teve oportunidade de fazer em parques, eventos da Adonis, a Paixão de Cristo, que era um evento muito grande, que eu tenho muita satisfação em fazer, e a apresentação fora do país. Terceira, já teve algum momento engraçado que aconteceu nos palcos ou nos bastidores? Sempre. É tudo feito de momentos engraçados. Eu acho sempre tudo muito divertido. As viagens com os meninos, Kina, Sandro, as brincadeiras no palco, os outros músicos que passaram por nós. Eu sempre acho o palco, a vida artística muito divertida. É muito engraçado, porque são pessoas dispostas, alegres, e o clima é muito bom. Então eu gosto. Mas eu vou citar um especificamente para exemplificar. A gente estava apresentando em Piracicaba, o Lobo, e o James estava de apoio com a gente lá, o querido James, que eu já citei aqui algumas vezes, estava de apoio com a gente lá, e uma menininha veio no palco participar, depois ela decidiu descer, mas não pelas escadas, ela decidiu pular do palco, e o James estava passando perto, eu gritei, ele olhou e pegou a menina no ar e colocou no chão, e foi muito assustador, mas também depois foi muito engraçado, porque não aconteceu nada de errado. Isso foi legal. 4. Sua família sempre apoiou sua jornada como artista? É pergunta do Gustavo ainda. Eu acho que tem sempre uma falta de apoio no começo, mas não por ser artista. Eu falo isso para os alunos, para os jovens. Não é porque seu pai não quer que você seja artista, é porque ele quer que você tenha uma renda, que você tenha um trabalho que gere renda, e o trabalho de artista realmente é mais difícil. Se o seu primeiro trabalho artístico fosse na Globo, quando criança, a Globo te chama para pagar muito dinheiro, toda a família é a favor. Então a questão não é com o trabalho artístico em si, é com a falta de grana. E eu entendo os pais quando eles fazem isso, e no começo teve, claro, essa preocupação do meu pai em relação ao meu trabalho, minha mãe. Depois eles viram que tinha, eu ganhava uma renda, eu dava aulas de teatro, trabalhava com educação especial também, com teatro e música. E aí começou a ser legal financeiramente e ficou tudo bem. Que dica que você dá para quem quer viver desse ramo, o ramo artístico? Eu acho que vale a pena assistir todos os vídeos do canal, desses novos, sobre arte e cultura. E eu não estou brincando, é sério, acho que vale muito a pena. Eu pude falar um pouco dessa experiência que eu tive enquanto artista. Acho que é válido assistir, porque ali eu vou dizer o que eu vou dizer aqui, que é ser profissional, saber precificar o que você faz, transformar o que você faz em produto, ser um artista profissional. Profissional no sentido de se profissionalizar. Então, acho que é a melhor dica que você pode dar a alguém. Você é artista, você vai sentir que você é artista, e é de fato uma questão de saber ser artista, e daí em diante você tem que ser profissional. Pergunta 6. Qual personagem que deu mais trabalho e foi mais difícil de fazer? Eu acho que o An, que foi esse que a gente foi para fora do país,
por conta de ser um trabalho sem fala, era um trabalho corporal muito forte. Eu preparei o próprio trabalho corporal, eu atuei e preparei o trabalho, depois tive a direção dos queridos amigos, os 6 diretores do AN, a quem eu deixo um beijo aqui, Renan, Tito, Moisés, Júlia, Jane e Regina, os 6 diretores do AN. E foi muito legal poder fazer esse trabalho, mas muito difícil, porque me exigia muito do corpo, e eu estava prestes a fazer 40 anos, já pesa muito para o ator, mas foi legal, foi assim, eu me preparei, fiz reforço muscular para poder fazer o personagem, mudei a alimentação, mas o desafio também foi muito interessante, mas por todas essas questões, acho que foi o mais difícil, foi o personagem do An, que não tem nome, era só o personagem mesmo. Acho que ficaria com esse. Pergunta 7. Qual a pessoa mais famosa que você já conheceu? Eu conheci o Ziraldo, acho que é o mais famoso que eu já conheci. O Maurício Gonçalves também conheci, o Maurício. O Sérgio Mamberti, como eu falei no outro vídeo. Quem mais? O Chico César. Mas assim, de conversar mesmo, sentar para conversar, acho que o Ziraldo. De poder interagir, assim, não pedir um autógrafo, falar duas, não, sentar, ficar um tempo conversando. Acho que o mais famoso é o Ziraldo mesmo. A pergunta, dos famosos, de quem tem o WhatsApp? Do Maurício Gonçalves. Dele eu tenho o WhatsApp, posso falar com ele. Tem o Robson Nunes também, o Robson é famoso. Dele eu tenho o WhatsApp. Nem sempre falo, nem sempre ele responde, mas eu tenho o WhatsApp. Pergunta do Caí, você faz hoje o que sonhou fazer quando era pequeno? E se sim ou se não, por quê? E como é isso? Eu resolvi responder também essa pergunta do Caí, porque não é a mesma resposta daquela primeira do Gu, de se eu queria ser artista. Se eu sou o que eu queria ser quando era criança. Isso é muito interessante porque mais do que o desejo de ser artista, ou ser policial, ou ser padre, ou ser mecânico, mais do que esses desejos, eu tinha um desejo de ser uma pessoa legal, de ser alguém que não, para quem você não mudaria de calçada na rua, uma pessoa que, se eu falar, o Cícero vem, você fala, puxa, Cícero, não, sabe, eu tinha essa ideia de ser uma pessoa não querida, porque querida você não controla, mas ser uma pessoa que você chamaria para um projeto. Falou, poxa, o Cícero é legal, chama ele sim, porque eu acho que vai ser legal. Então eu tinha o intuito de ser essa pessoa, de estar bem comigo mesmo, até de não precisar dessa aprovação, de estar tranquilo, de poder ser desaprovado também. A pessoa fala assim, o Cícero não vem aqui, eu não me dou com ele, e poder conviver com isso tranquilamente também. Ser alguém que as pessoas gostariam de trabalhar, mas ser uma pessoa que não se importa se a pessoa não quiser. Dar aos outros a liberdade de ser quem eles são. Isso para mim era muito importante, de ser uma pessoa em paz. O Du também fala, o Du, meu amigo querido que já fizemos um canal juntos, ele fala que eu sou budista. E eu não sou, mas acho ótima a cultura budista e me comporto de uma maneira de ser legal comigo mesmo e por isso legal com as pessoas. A Dani, nossa querida Dani, amiga nossa, Dani Manuel, perguntou qual vai ser o próximo show musical. Eu não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, posso dizer de hoje, do dia de hoje. Não tenho shows musicais marcados em breve e eu estou sempre fugindo um pouco da coisa de cantar e tocar, porque eu gosto muito de fazer, é uma das coisas que mais me dá satisfação, empunhar o violão e cantar, mas eu ainda me sinto não muito eficiente nisso profissionalmente. Eu faço shows, vocês já viram, do Tim Maia, do Raul Seixas, do Gonzaguinha, que foram experiências muito legais. Eu acho que no teatro, dirigindo, atuando, eu acho que sou mais eficiente. Por isso eu evito um pouco, mas quando tem os projetos, eu faço, mas não tenho previsão de nenhum agora. Aproveitei a pergunta da Dani para responder isso, de que eu me acho mais do teatro do que da música, porque eu acho que os músicos estudam muito, são muito dedicados e eu acho que eu sou um pouco preguiçoso. Fertegon, a querida Fertegon, que sempre está conosco, perguntou qual o primeiro personagem que eu interpretei e qual é o meu preferido. O primeiro personagem era um dos amigos do Romeu, no espetáculo do Romeu e Julieta. A gente fez uma peça na escola com esses amigos que eu já citei no vídeo. E era uma coisa que eu morri de vergonha, porque não era para eu fazer, eu não ia participar a princípio, depois entrei. Eu tinha muita vergonha, muita mesmo. Disse que nunca mais pisaria no palco e piso até hoje. E acho ótimo. Mas foi uma experiência um pouco traumática, a primeira, não foi muito agradável. E o personagem mais querido, eu acho que nem eu que faço, eu manipulo, que é o Lobo. O Lobo me trouxe tudo, reconhecimento, amizades, a Renatinha, a minha vida, as coisas que eu tenho, tudo é proveniente ainda do Lobo. Então o Lobo é o personagem que não faço diretamente, eu dou vida a ele, mas sem dúvida é o mais querido, o de maior sucesso até hoje.
E ele está, é importante falar, no nosso jogo novo, vou deixar o link aqui para vocês contribuírem com o jogo. A gente está lançando um jogo que tem vários livros meus envolvidos no jogo. Vou deixar o link aqui, a gente está fazendo a venda antecipada para poder produzir o jogo. Então entrem aí, comprem o jogo, chama o Jogo do Autor. Vai estar o link aqui na descrição deste vídeo para vocês comprarem. Se estiver vendo no Facebook, está aqui também nos comentários o link para vocês comprarem. Tudo bem? Meu amigo querido Genésio perguntou, é difícil ser Cícero Edno? Eu vou responder a pergunta, eu não sei se é difícil ser Cícero, mas eu divido muito o Cícero do livro, o autor, do Cícero pessoa. Eu faço tranquilamente essa divisão, porque muitas pessoas gostam do Cícero e não me conhecem, do Cícero artista, e muita gente não gosta do Cícero artista e também não me conhece, então tá tudo bem. Então eu divido isso. O Cícero artista é trabalhoso de ser, o Cícero artista demanda tempo, dedicação, esse trabalho que a gente está fazendo aqui. O Cícero pessoa é tranquilo, é só ser mesmo. Mas eu tenho a crença que todos nós somos um só. Então é tão difícil quanto ser todos nós. E o Genésio é um querido, um entusiasta do nosso trabalho, um amigão. A Mara, querida Mara Aquariana, minha amiga de Santa Bárbara, perguntou se eu já fiz um espetáculo de última hora. A pergunta dela foi essa. Eu acho que fizemos juntos alguma coisa. Eu não me lembro exatamente se o espetáculo que fizemos na PAN foi... Eu acho que foi. Eu cheguei já para fechar o espetáculo, para apresentar. Acho que é por isso que está fazendo essa pergunta, mas eu não tenho essa recordação tão clara. Depois você me diga aí nos comentários se foi isso mesmo. Mas eu posso responder que eu sempre trabalho na organização. Eu preciso de um ambiente organizado para trabalhar, mas eu crio muito no caos. Então a pressa, a urgência, o em cima da hora, o improviso, são muito estimulantes para criar. Então eu posso responder isso com tranquilidade, que é isso, eu trabalho na organização, mas eu crio no caos. Então a urgência, a pressa nunca me atrapalhou, eu acho que é tranquilo. As duas últimas perguntas, Leila, minha amiga Leila, que está nesses amigos que eu citei do teatro lá em São Paulo, dos seus... Eu não me lembro se a Leila chegou a fazer teatro, eu sei que a gente era da mesma turma, então eu estou contando ela no meio, mas ela me corrige aí, por favor. Leila, dos seus livros, o meu preferido é O Lobo que Queria Ser Príncipe. Qual o seu preferido? Qual deu mais trabalho para escrever? Voltaria para a sala de aula? São algumas perguntas, vou responder uma por vez. O meu preferido dos livros, agora eu sempre falo que é o último, então é o Invisível, que vai sair agora, não sei se já saiu quando vocês estão vendo esse vídeo, mas o Invisível, que é o último livro mais extenso, que eu já fiz com mais de 400 páginas, que eu nunca achei que fosse possível fazer um livro tão grande, mas o Invisível é o mais querido, porque sempre é o último. O que eu escrevo por último é o mais querido sempre, mas o Lobo, como eu disse, tem um lugar especial no coração. A segunda pergunta é qual deu mais trabalho para escrever? O Invisível, é o mais extenso até hoje. E eu tenho 6 livros, assim, marcados para escrever, anotados que eu quero escrever, 6 argumentos, 6 temas, e depois eu não quero escrever mais. Eu botei isso na minha cabeça, eu quero parar um pouco, aposentar um pouco, talvez volte, seja só um ano sabático, mas eu quero parar de escrever, porque escrever, como eu já disse outras vezes, é um processo doloroso, solitário. O livro publicado eu acho mal barato, eu me divirto muito, eu acho ótimo o livro publicado. O trabalho de escrevê-lo é bem doloroso para mim, não é nada prazeroso, que eu gostaria de fazer, tomara que dê certo, vamos ver. Voltaria para a sala de aula? Sempre voltaria. Inclusive eu estou voltando para a escola agora nos próximos dias, trabalhar, dessa vez como coordenador, mas voltaria sempre. Eu amo a sala de aula. E eu estou dando aula, vocês têm visto aí no YouTube, eu estou com aulas de teatro aqui online, que está ótimo, está excelente. Inclusive a Ana da próxima pergunta é aluna também. Está muito legal essas aulas. Mas a sala de aula me interessa muito, aprendi muito, e eu sou, como disse em outros vídeos, entrevistas, eu sou artista e eu sou educador. Eu sou os dois. Eu nunca me separei, eu nunca juntei as coisas, mas nunca me separei delas. E muito obrigado pela sua pergunta, que é uma educadora maravilhosa. A última pergunta da Ana. Ana pergunta, Cícero, os projetos autorais são mais fáceis ou muito mais desafiadores? Qual o objetivo daquela ação na Avenida Paulista? Que um espectador até chorou. Eu fiquei agora lendo, a Ana pergunta, Cícero, Ana, eu me lembrei do Bickman, eu me senti o Bickman agora, lembra do Bickman? Eu adorava esse programa. Então, muito bem, se os projetos autorais são mais fáceis ou mais difíceis? Eu prefiro os autorais, para ser sincero. Eu gosto muito dos clássicos, de falar textos que outras pessoas escreveram, mas sobretudo aqueles que me tocam, que eu possa falar como se fosse meu, mas o autoral é sempre melhor. Para tocar, não. Para tocar músicas, eu gosto dessas que todo mundo já conheceu, essas que são hits
para todos, que tocam a alma da gente. Agora, para o teatro, para projetos, eu prefiro os autorais. Eu me sinto mais à vontade. Eu sei que é bastante snob e pretencioso. Quando digo isso, eu sinto isso. Mas eu prefiro, eu fico mais à vontade. Eu não seria demagogo de dizer que não. A outra pergunta, a última. Qual é a ideia daquela avenida, daquela ação na Paulista, daquela caixa transparente? Se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar o link aqui também embaixo desse, da ação na Avenida Paulista. Eu estava seminu na Avenida Paulista, para quem não viu, e dentro de um aquário, de uma caixa de vidro. A gente estava divulgando o espetáculo One, que é esse que eu falei que a gente foi para fora do país. A ideia era divulgar o espetáculo. Então, era essa a ação na Paulista, chamar atenção para o espetáculo, o que foi muito legal. Não para o próprio espetáculo em si, mas muitas oportunidades de projetos e muitas proximidades com outros artistas aconteceram por conta daquela ação. Aquilo me deu o One em si e aquela ação me deu um outro espaço, me proporcionou falar com outras pessoas e ser mais respeitado como artista. Não por mim diretamente, porque aquilo já estava na minha cabeça, mas outros artistas levaram mais a sério o que eu fazia e o que eu faço por conta daquela ação. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem, mas a ideia, respondendo a Ana, era divulgar o espetáculo One, que a gente apresentou aqui em Nova Odessa, apresentou no Fábrica, apresentou no Sátiros em São Paulo e apresentou em Portugal. Então, era divulgar o One e foi legal. Foi um projeto muito legal. Talvez a coisa mais rebuscada que eu já fiz, mais artística que eu já fiz, de grana, foi um prejuízo fenomenal, foi assim, quase faliu a gente, mas artisticamente foi impecável, foi muito legal, e os diretores que eu já citei aqui são esses 6 amigos queridos que dirigiram One. Era um ator, o texto eu troquei algumas ideias com o Marco Catalão, então eram 2 escritores e 6 diretores, o que foi bem interessante. E a Renata estava na iluminação, iluminou o espetáculo lá em Portugal e aqui no Brasil, o Anderson e Fran. Certo? Então, explicado, última pergunta da Ana, vou deixar os links aqui embaixo no vídeo. Contribuam com o jogo, comprem o jogo, está aí o link para a compra, deixarei aqui embaixo no vídeo. Acho que ficou gigantesco, talvez eu divida o vídeo em 2, não sei ainda, estou pensando. Vou ver quando eu estiver editando, porque também sou o editor dos vídeos. Certo? Gente, vocês foram ótimos, agradeço a todos pelas perguntas. Se eu não respondi alguém, ou se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pergunte aqui nos comentários que eu vou responder. Muito obrigado mais uma vez. Coloquem suas opiniões aqui nos comentários, porque o YouTube vê isso com bons olhos, e o Facebook também. Mas coloquem aqui as suas falas, perguntas, sugestões e observações sobre esse vídeo. Certo? Beijo grande, mais uma vez agradeço vocês por tudo que vocês fazem pela minha carreira e pelo meu trabalho.